Olá pessoal, eu sou a professora Kelly e eu estarei com vocês hoje com geografia, certo? O nosso tema que nós iremos ressaltar hoje é modificações das paisagens. Mas professor, o que é que nós iremos ver dentro desse conteúdo, certo? Modificações das paisagens por diferentes, sociedades, povos originários e as relações que estabelecem entre as diferentes agentes sociais, certo? Vamos trabalhar um pouquinho dentro de cada um deles. O que é paisagem? Acompanhem comigo a leitura aqui nos slides, certo? É tudo aquilo que posso captar com os 5 sentidos, mas principalmente com a nossa visão. As modificações nas paisagens também estão relacionadas com as novas descobertas que os seres humanos eles vão se relacionando, né, com o dia a dia em questão de termos tecnológicos, né, que fazem surgir novos modos de produzir, novas mercadorias, novas formas arquitetônicas, entre outros, no decorrer da vivência mesmo, conforme a necessidade de cada ser humano. Por outro lado, há mudanças nas paisagens que são resultado de fatores naturais, certo? Como a alternância entre o dia e a noite e entre as estações do ano, quando podem ser percebidas dependendo da localização ou até terremotos. Foca em mim. Por exemplo, a mesma cidade, se nós avistarmos elas, vamos dizer, de um alto, dependendo do horário, ela muda totalmente a nossa vista, certo? Principalmente quando se trata de dia e noite. As luzes, como é que as luzes ela fica naquela cidade em determinado horário? Como é aquela mesma visão no nascer do sol, certo? Vamos lá, dando continuidade. Existem 2 tipos de paisagem. A primeira delas, acompanha aqui na tela. Nós temos a natural, certo? O próprio nome ele já diz, é sinônimo de natureza. E esse tipo de paisagem ele não sofre modificações antrópicas. Mas o que é isso? Ou seja, através da intervenção humana. É como se ela fosse pouco habitada. O homem ele mexeu pouco naquele local. Ela sofre modificações sim, através de ação de agentes naturais como a variação de temperatura, das chuvas e dos ventos, certo? Olha que foto linda, né? Das cataratas do Iguaçu, certo? Temos também o tipo de paisagem urbanizada. Se vocês acompanharem comigo aqui no slide, vocês vão ver a fotografia de uma cidade, certo? Já bem habitada, já bem desenvolvida. E aí ele fala o seguinte, em alguns casos, a natureza ela pode estar ausente, certo? Na paisagem humanizada, e essa também ela é chamada de paisagem modificada, certo? Ou artificial, como muitos chamam. Isso ocorre em decorrência da ação humana. Foi que nem eu falei para vocês antes. Quanto mais o homem tiver mexido naquele local, ela vai se transformando e puxando para a questão da urbanizada. Quanto menos ele mexer e intervir, é a natural, certo? Há casos em que a natureza ela pode existir como um aspecto modificado, transformando ou, muitas vezes, deteriorando ou deformando. Nesse caso aqui, se vocês acompanharem comigo no slide, veja que mesmo tendo aquela parte urbana, mas tem os canteiros naturais. Mas dessa forma aqui é como se o homem ele já delimitasse aonde é que deve se ter um pouco do tipo natural, da localização natural. Ainda dando sequência dos tipos de paisagem urbanizado, ele fala o seguinte, que considerando os movimentos nas paisagens, podemos perceber que elas mudam de um momento para outro, vamos dizer assim. E por isso, afirmando que elas são dinâmicas e estão sendo constantemente modificadas, principalmente árvores que são substituídas por construções. Veja que aqui ele delimitou
a localização exata de onde deveria se prevalecer e permanecer o natural. O restante ela foi toda urbanizada conforme as necessidades humanas. Ainda dando complementação ao tipo de paisagem urbanizada, está a cultural. Como assim? Uma vez que a cultura é um conjunto de hábitos, né, de práticas sociais de um grupo, os espaços geográficos, eles mudam, certo? Seguindo as tendências culturais. E daí surge, vamos dizer, outros conceitos de paisagem. A paisagem cultural, assim pode ser dita, cujo aspecto transmite a cultura de uma determinada sociedade, certo? Por exemplo, Bahia, Recife, cada uma delas tem as suas características próprias. Aqui mesmo é na Bahia, certo? E um exemplo mais claro para vocês na questão do tipo de paisagem cultural é quando o conceito é definido pela interação entre o ambiente tanto natural, certo? E as atividades humanas, onde se criam tradições, folclores, artes e outras expressões da cultura, resultando em uma paisagem natural, só que modificada. Só que nessa questão aqui, o homem, principalmente o índio, né, ele tem aquele cuidado, aquele respeito para com a natureza. Ele se apropria dela, ele utiliza dela, mas sempre com respeito, com limites, vamos dizer assim. As aldeias indígenas são uma forma fácil para perceber em que consiste a paisagem cultural. E daí vem aquela pergunta, por que então modificar a paisagem? Se vocês observarem, dá um amp aqui nessa foto desses slides. É a mesma figura, mudando só a época, certo? É como se fosse o antes e o depois, se vocês observarem, certo? Ou o antes, praticamente o natural, a mesma forma, só que em meio natural e de forma urbanizada, a mesma localização, ok? Isso é como exemplo. Temos também outro exemplo, certo? Ó, novamente, a mesma localização, o que era antes, certo? E aí fala, ó, a paisagem do nosso país difere muito da altura, né? Da sua descoberta, quando os índios ainda eram os únicos habitantes, aquele respeito com a natureza, certo? E para satisfazer as tendências ou necessidades humanas, elas foram se modificando no passado tempo, né? Com a chegada de novos habitantes, o homem precisou intervir construindo casas. Quanto mais pessoas, mais infraestruturas, mais casas, mais prédios, mais comércio, enfim, aí tem aquela transformação geral, certo? Ainda também, falando sobre as modificações das paisagens, acompanhem comigo aqui os principais pontos. O que acontece quando se há uma transformação? Com o crescimento demográfico, não só as casas, como outros imóveis precisaram ser construídos com o desenvolvimento do Brasil e foram surgindo estradas, pontes e túneis. Ou seja, o homem ele foi se desenvolvendo, né? E com isso a paisagem ela foi se transformando junto. Como vemos a ação de humanizar a paisagem, é necessário infraestruturas, né, que são criadas com o objetivo de atender convenientemente, certo? O setor social, econômico e turístico. E finalizando a questão de se colocar, né, toda a vida e a sua ocorrência de forma desenfreada e sem respeito ao meio ambiente. Ou seja, hoje as pessoas estão mais preocupadas em se satisfazer, certo? Do que aquele conjunto, aquele respeito, a recíproca que o índio tem, vamos dizer, utilizá-los como exemplo para com o meio natural. E quais são as consequências de tudo isso, certo? Eu frisei aqui 3 pontos para vocês. Vamos acompanhar comigo. A primeira delas é o exemplo dos oceanos, certo? Que são constantemente atravessados por navios de todo tipo, certo?
seus recursos são explorados, inclusive o seu subsolo, até na questão do petróleo, certo? E seus leitos, que há milhares de quilômetros, né, de cabos submarinos feitos de cobre ou fibra óptica, que possibilitam as comunicações entre milhões de pessoas de diferentes continentes diariamente, ou seja, aquela invasão, né? Outro ponto, nós temos falando a respeito dos diversos trechos da floresta amazônica, isso mesmo, a floresta amazônica, que são desenvolvidas pesquisas de atividades de exploração e muitas delas são prejudiciais ao meio ambiente, né? Aquela questão do desmatamento, mesmo que seja para estudo, mas tem sequências, certo? Tem consequências em cima disso. E também tem a respeito do desmatamento das florestas, né? Com o objetivo de abrir mais espaço para as zonas agrícolas, que pode resultar na extinção, principalmente das espécies, entre outros, e aumentar a sua poluição. E aí, eu deixo até uma reflexão, vamos dizer, em cima do que nós debatemos até agora, né? Que está cada vez mais difícil, né, de se ver paisagens que contenham apenas elementos naturais, infelizmente, né? E por isso, preserve-a, certo? É lindo a natureza, é lindo. Cada uma delas tem a sua beleza natural. Outro ponto que eu quero abordar com vocês agora é a respeito do espaço geográfico, certo? A palavra em si, espaço geográfico, ela é muito vaga, mas aí eu vou ler com vocês agora para a gente fazer uma interpretação em cima dela. A noção do espaço geográfico é mais ampla que a de paisagem, certo? Ao pensarmos nele, estamos refletindo nos elementos e aspectos que existem nas paisagens, bem como nas diversas ações, né, que as pessoas realizam nelas. E essas ações, elas correspondem aos variados tipos de atividades humanas, principalmente como trabalho, estudo e lazer, certo? E envolvem, portanto, relações econômicas, sociais e políticas, tratando-se de algo bastante dinâmico, certo? Uma observação também em cima da questão do espaço geográfico se fôssemos consultar, vamos dizer assim, num dicionário a palavra espaço, né? Constataríamos que há uma grande quantidade de significados. Mas para a geografia mesmo, o espaço são as paisagens, que é justamente do que nós estamos tratando agora, certo? As relações que estabelecem principalmente em concordância com as pessoas. E quando se fala em pessoas, nós globalizamos o quê? O social, o econômico e o político, né? E etc. Várias coisas. As relações entre as pessoas e a natureza e as próprias pessoas, esse espaço é chamado de espaço geográfico, certo? E vamos chegando ao final e eu trouxe uma conclusão para vocês em cima de tudo que nós debatemos até então, que as paisagens que enxergamos, elas são dotadas de cores, cheiros, sabores, estruturas e som. Porém, a principal delas, lembra que eu falei para vocês no início da aula? É a visão, certo? Da mesma maneira, elas também nos fazem rememorar, não é isso? Relembrar fatos, inclusive, da nossa vida, e especialmente da nossa infância. É tão comum a gente passar por determinados lugares, né? Isso depois já da fase adulta, enfim, e lembrarmos, eita, naquele local onde hoje é uma praça, era uma quadra, né? Eu joguei muito futebol ali com os meus amigos. Esse local onde hoje tem um shopping, era um terreno baldio. Ali eu brinquei demais com meus colegas na minha infância, entendeu? Por isso essa relação. E por essa razão, a paisagem ela é muito mais do que apenas enxergamos, certo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima.